Deus de amor, bondade, agradecemos ao Pai por este momento precioso da palavra e temos a certeza, ó Deus, que o teu filho, presbítero, consagrado, está neste momento à tua disposição, ó Deus, para trazer a mensagem reservada a todos nós. Abençoa este amigo, presbítero, no seu ministério, na sua vida particular. Reserva, ó Deus, o melhor das tuas bênçãos a esse teu filho consagrado. Em nome de Cristo Jesus é que pedimos. Amém. Amém. Muito bom dia, irmãos. Primeiro, manifestar aqui a minha alegria, a satisfação, gratidão a Deus em primeiro lugar, pela oportunidade de retornar aqui a essa igreja para compartilhar com os irmãos um pouco mais a respeito da palavra do nosso Senhor Deus. Agradeço também ao convite do Conselho da Igreja, dos colegas presbíteros, presbítero Azor, pastor, reverendo Wellington também. Agradecer também por essa oportunidade de ocupar aqui este lugar especial, lugar onde vem sendo anunciada a palavra de Deus há muitos anos. Um lugar onde a palavra de Deus tem sido tratada com esmero. Eu tenho acompanhado de longe, mesmo depois do período, já fora do conselho, fora da ativa aqui, acompanhado a igreja, acompanhado também os cultos, o que tem acontecido, a chegada de novos membros, as mudanças, as coisas que foram necessárias para acomodar novos membros. Tudo isso, irmãos, porque a palavra tem sido tratada com esmero. Então, irmãos, essa é a minha saudação inicial aos irmãos. Muito bom rever a todos, muito bom ver aqui pessoas novas, como o presbítero Azor mencionou. Creio que metade daqui são aí dos últimos 2 anos, 3 talvez. Então, realmente nunca estive com cada um, nunca cumprimentei cada um. Mas é muito bom ver vocês aqui nessa manhã separada. Nós separamos esse dia, no caso aqui, separamos essa manhã para juntos louvarmos, engrandecermos o nosso Deus, prestarmos o culto que a Ele nós devemos, porque somente Ele merece toda a honra, toda a glória e todo o louvor. Irmãos, como o presbítero Azor mencionou, atualmente, desde a minha mudança para os Estados Unidos, em função de questões da empresa, eu resido em uma cidade chamada Peabody. Ela fica no estado de Massachusetts. Então, para os irmãos que não se localizam aí no mapa, olhando para o mapa dos Estados Unidos, ela está ali mais para cima do estado de Nova York, é chamado Nordeste dos Estados Unidos. A região, o estado de Massachusetts, é conhecido como New England, a Nova Inglaterra, é onde tudo aconteceu, onde tudo começou nos Estados Unidos, inclusive a pregação da palavra. Foi por ali que tudo também começou. Então, Peabody é uma cidade pequena de 60 mil, ao redor de 60 mil habitantes. Desde que eu cheguei aos Estados Unidos, eu moro nessa cidade. Nós não temos, nesse momento, um grupo, ou, aliás, uma igreja, nós não temos neste local. Temos diversas igrejas presbiterianas de origem de língua portuguesa na região, no estado de Massachusetts.
eu frequento uma delas, a mais próxima ali da minha casa, na cidade de Melrose, também em Massachusetts. Essa é a foto, inclusive, da igreja nossa, na cidade de Melrose. Reverendo Roberto Laranjo é o pastor da igreja. Ele é oriundo da região de Valadares, no estado aqui de Minas Gerais, pastor presbiteriano, formado em nossos seminários, em que em algum momento se moveu aos Estados Unidos para ser pastor naquele local. E no momento nós estamos, momento muito importante, nós temos orado muito, agido também, né? Mas nós estamos no momento lá da implantação de uma igreja na nossa cidade. Então, juntamente com outro pastor, reverendo Edson Muniz de Lima, pastor que são as coisas de Deus, né? Nós não podemos atribuir isso a alguma coincidência, mas é um pastor que cresceu junto comigo na minha cidade, aqui em Juquiá. Depois veio a ser pastor e atualmente ele está nos Estados Unidos também. E daí nós, pelo sonho de termos ali, né, reunirmos pessoas que estão fora de suas igrejas, presbiterianos fora das suas igrejas, que estão na nossa cidade, nós então tivemos aí a ideia de começar um trabalho ali na cidade. E assim estamos hoje. Estamos nos reunindo já na cidade, na casa de um irmão, e estamos aí em vias de nos organizarmos em um local na cidade de Peabody. Então, eu peço também a oração dos irmãos para que a palavra de Deus ela chegue a mais pessoas, que esse trabalho tenha objetivo alcançado, que é de reunir aqueles que um dia estiveram dentro da igreja e também alcançar os novos que carecem da misericórdia do nosso Deus. Então, ali na cidade de Peabody. Fechando, então, irmãos, esse momento de saudação, de atualização dos irmãos, eu gostaria que os irmãos abrissem as suas Bíblias. Texto conhecido, né, mas nós vamos pensar um pouquinho nele sobre ele hoje, né? Atos, o capítulo é o 2, o versículo é 42 a 47. Atos 2, 42 a 47. Irmãos, abram, fiquem com as suas Bíblias abertas depois, porque os irmãos vão notar algumas coisas ali ao longo da mensagem. Existem vários textos, vários títulos, né, que são colocados, aí foram colocados, né? Mas no meu aqui, o título é Como Viviam os Novos Cristãos. Alguns títulos são Como Viviam os Convertidos, né? E por assim vai. Mas a ideia é a mesma. Diz assim, então: E perseveravam na doutrina dos apóstolos e na comunhão e no partir do pão e nas orações. E em toda a alma havia temor e muitas maravilhas. E sinais se faziam pelos apóstolos. E todos os que criam estavam juntos e tinham tudo em comum. E vendiam suas propriedades e bens e repartiam com todos, segundo cada um havia de mister. E perseverando unânimes todos os dias no templo, e partindo o pão em casa, alguns dizem de casa em casa, comiam juntos com alegria e singeleza de coração, louvando a Deus e caindo na graça de todo o povo. E todos os dias acrescentava o Senhor à igreja aqueles que se haviam de salvar. Algumas traduções, aqueles que iam sendo salvos. Convido os irmãos para que curvem as suas cabeças e vamos falar com o nosso Deus. Santo Deus e Pai, Tua palavra, Senhor Deus, neste momento foi exposta, ó Deus, foi lida. E agora, Deus, eu te peço, Pai, que o Senhor nos dê, Senhor Deus, sabedoria, entendimento, ó Deus, para entender que a Tua mensagem, ó Deus, vinda diretamente de Ti, ó Pai,
possa ser falada aqui, Senhor Deus. É isso que eu te peço, Pai, em nome de Jesus. Amém, Senhor. Irmãos, quando pensamos naqueles nossos momentos de ficarmos ali meditando, pensando em algo, talvez sentado em nossas cadeiras, em nossa varanda, no momento ali tranquilo, em que nós cristãos pensamos em uma igreja verdadeira, pensamos na nossa igreja, normalmente vem a nós aquela igreja que nos agrada, aquela igreja que está na moda, pode ser, e nos agrada, ou aquela igreja que sempre nos agradou, ou aquela igreja que fomos criados. Vem então à nossa mente que aquele modo seja o modo verdadeiro ou a verdadeira igreja que nós pensamos ou nós desenhamos em nossa mente. Uma igreja que temos ouvido falar muito bem, uma igreja onde existem grande número de conversões, nos vem à nossa mente, então, como uma igreja muito boa, uma igreja ideal. Mas nós temos como meditar e pensar nessa igreja como ela deve, ou como ela deveria ser, como deveria acontecer. Basta que nós demos um passo atrás e olhemos para a igreja mãe, lá atrás. Estamos falando então, irmãos, da igreja de Jerusalém. Onde está aqui esse contexto que nós acabamos de ler? Porque daí sim nós vamos começar a pensar qual será a igreja que, de fato, pode fazer diferença no mundo. Nós podemos daí começar a pensar quais são as marcas dessa igreja que ainda hoje, nesses dias difíceis para a palavra de Deus, para a pregação da palavra de Deus, face às misturas que acontecem, nesses dias difíceis, quais podem ser as marcas dessa igreja que pode fazer diferença no mundo? As características, então, de acordo com o texto que nós acabamos de ler, se reunia de casa em casa, tinha profundo compromisso com a doutrina e também tinha uma celebração que nós podemos enxergar assim, festiva. O povo se alegrava no culto, se alegrava no momento de adoração a Deus, de louvor a Deus. Uma igreja que, me parece, tinha profundo engajamento social. Ou seja, ela trabalhava horizontalmente. Mas também tinha profundo engajamento na oração. Ela trabalhava, então, verticalmente. Pelo que nós lemos aqui, e entendi assim, ela não apenas evangelizava, porque aqui nós temos uma diferença, ela não apenas evangelizava, mas ela também fazia discípulos. Olhando essa manhã o boletim da nossa igreja aqui, vi o texto do presbítero Sebastião falando exatamente sobre isso. Ela não somente evangelizava aqui, irmãos, mas ela também fazia discípulos.
Ela não estava preocupada simplesmente em vamos fazer então, vamos evangelizar. Mas era o que acontecia depois disso. De fato, dava frutos, fazendo discípulos. Ela tinha grande comunhão dentro dos seus muros, aqui nesse território, mas também a simpatia era muito bem vista, algumas traduções, pelos de fora. Essas eram as características de tudo isso que nós acabamos de ler. Porém, hoje, irmãos, nós vemos igrejas que revelam aí grandes desequilíbrios. As igrejas que zelam pela doutrina, né? Zelam, mantêm-se na doutrina, não têm entusiasmo na celebração. Igrejas muito ativas na ação social, mas que desprezam a oração. Enfim, igrejas também que crescem em números, mas também mercadejam a verdade. Ou seja, fazem as suas concessões justamente para isso, para que exista o maior número. Então acabam por mercadejar a verdade. Que é exatamente o que o presbítero Fábio estava falando aqui nessa manhã. Vamos então, irmãos, olhar para a igreja de Jerusalém e observar algumas marcas. Existia mais, mas eu acabei encontrando 4, então eu não parei no 3, fui até 4. Algumas marcas dessa igreja, para que nós possamos ter como parâmetro, hoje em dia, em nossas vidas. Primeira marca dessa igreja, ela tinha zelo pela teologia. Ela tinha firmeza doutrinária. Assim diz o texto. Perseveravam na doutrina. Essa igreja ela nasceu sob o bastão, sob o prisma da verdade. Se nós lermos o que está acontecendo aqui, né, ela começa com o derramamento do Espírito Santo, a pregação que vem cristocêntrica, Cristo como centro da pregação, e daí sim a permanência desses novos crentes na doutrina dos apóstolos. É claro que, se olharmos também ao longo, né, se contextualizarmos, abrirmos aí o nosso espectro, nós vamos ver que muitos desvios também começaram a acontecer, né? Nós podemos falar aí sobre heresias, podemos falar sobre, o que mais? Movimentos liberais, né? Sempre aí a razão acima da revelação. Nós podemos também falar de movimentos, os neopentecostais, a experiência, né, acima da revelação. Tudo isso já acontecia aqui. Poderíamos enumerar aqui diversas características ou fatos que aconteceram até aí a hora do almoço, sendo interrompidos somente aí pela fome, né? Mas isso foi, né, o que aconteceu, essa desvirtuação da igreja ao longo do tempo. É claro, irmãos, que nós temos que aqui já fazer uma pausa e esclarecer algumas coisas. O nosso Deus tem compromisso com a sua palavra. Ele tem zelo pela palavra. Ou seja, se ele tem zelo pela palavra, uma igreja fiel não pode mercadejar, não pode fazer concessões, fazer adaptações com a sua palavra.
Dentro ainda dessa primeira marca, nós podemos aí observar mais algumas coisas, né? Eles perseveravam na oração. Ela efetivamente orava. Posso crer então que ela dependia mais de Deus do que de seus próprios recursos. Perseveravam na oração. Cresciam não por seus recursos, mas porque oravam. Estavam mais em contato com Deus. Se nós olharmos, né, seguindo, e como eu mencionei, presbítero Azul, eu tenho ultimamente me focado, né, ficado um pouco mais ali do livro de Atos, entendendo as coisas que aconteciam ali, né, aquele contexto, e daí eu pude notar. Se nós lermos, né, toda a sequência, nós vemos aí relatos de coisas que aconteciam, né? Começando lá em Atos 1, nós temos aí que todos perseveravam unânimes na oração. Então eram todos, unânimes, todos, né? Não havia um grupo que separado aqui orava. Não, eram todos. Assim diz o texto. Os líderes da igreja, em algum momento, foram orar ali, acho que em Atos, no começo, 3, talvez, foram orar, notem lá a hora 9. Então, eles também se reuniam para orar com esse objetivo, às 3 da tarde, né? Se reuniam para orar com esse objetivo. Nós vemos um pouco mais à frente que a liderança entende que a sua maior prioridade é a oração. Não eram projetos, não eram reuniões, não era a oração. A liderança estava entendendo isso. Nós vemos um pouco mais à frente, Pedro, naquele momento preso, mas havia oração incessante do povo em seu favor, pela sua libertação. E acontece a libertação dele de maneira, posso dizer assim, miraculosa. Um pouco mais à frente, caminhando ali para o final do livro já, Paulo orando com os presbíteros da igreja, naquele local separado, era praia, né? Na verdade era praia. Nós temos visto hoje, irmãos, igrejas que falam de oração, mas efetivamente não oram. Eu fui convidado, certa ocasião, já nos Estados Unidos, para uma semana de oração em uma igreja. Então o título era Semana de Oração. Na verdade, eram os cultos que iriam acontecer todos os dias. O título era Semana de Oração. Mas o que menos tinha era oração naquele culto. Existia o culto, os louvores, existia a pregação, mas a oração era o que menos existia ali. Mas era título Semana de Oração. Nessa igreja, irmãos, havia o temor de Deus. Temor de Deus, isso diz algumas traduções. O que acontece hoje, irmãos, é que muitas vezes nós estamos acostumados, já estamos ambientados, estamos tranquilos com o sagrado. Aquilo já não mexe muito mais com a gente. Aquilo já não nos faz mais tremermos diante da coisa de Deus, das coisas de Deus. Acaba sendo banalizado, saturado. Estamos perfeitamente acostumados. Então eu me lembro, lendo um dia desses, com meu menino no culto à noite em casa, lendo lá o trecho dos filhos de Eli. Aquele é o retrato perfeito. Retrato perfeito de quem estava perfeitamente acostumado, era ambientado, digamos assim. E os irmãos vejam o que aconteceu com eles, por eles estarem acostumados. Banalizaram. Nós vemos mais à frente, lá no livro de Daniel, nós vemos o que aconteceu com a mentira, também falando nesse contexto. Punidos com morte,
Nós vemos, irmãos, no nosso meio, aqueles que, quantos já se depararam com isso? Aqueles que fazem piada, aqueles que brincam com coisas de Deus, aqueles que brincam com atributos de Deus. Por quê, irmãos? Porque estão acostumados, já estão tranquilos com as coisas de Deus. Aquilo não causa mais temor e tremor. Havia a presença da intervenção extraordinária de Deus. De novo, percorrendo o livro, nós podemos perceber isso, né? Nós vemos curas acontecendo ali. Nós vemos lugar onde a igreja estava orando tremer. Observem, sigam o texto de Atos, os irmãos vão notar. Então, anotei aqui cura, lugar que treme, sinais e prodígios estavam acontecendo ali. Deus, pelas mãos de Paulo, executando, né, fazendo milagres acontecer ali. Esse, então, era o contexto. Hoje em dia, nós podemos ver, talvez, dois extremos. Aqueles que menosprezam, ou não acreditam, ou não creem que coisas espetaculares podem acontecer, ou só creem se for espetacular. Creem que não existem mais esses milagres aqui. Outros que criam os milagres. Irmãos, me desculpem, mas forjam os milagres, fazem acontecer. Vemos esses extremos hoje nas igrejas. Porém, são poucos os que vivem os milagres de Deus nas suas vidas. Os milagres diários. O levantar, a saúde, a oração atendida. São poucos. Uma segunda marca, irmãos, que eu observei nesse texto, muito importante, uma igreja que tinha o prazer em estar na casa de Deus. Uma igreja que se alegrava, gostava, esperava o momento de estar na casa de Deus. Me recordo dos domingos de manhã em minha casa. Muitas vezes, quando estava, foi dormir cedo, acordava cedo, já de manhã na mesa, no café, nós estávamos ali já todos naquele clima, com meu pai, com a minha mãe, naquele clima já da igreja, ansiosos. É claro que alguns dias também eu queria dormir até mais tarde um pouco. Meu pai me tirava da cama, puxava pelo pé, bem ao lugar onde eu não gostava, ele tremia o meu pé assim, pronto, aquilo ali me acordava e não dormia mais. Mas era a ansiedade por estar na casa de Deus. A ansiedade por estar cantando junto com os meus amiguinhos pequenos. A ansiedade porque a gente tinha a chance de ir lá e responder o versículo. Hoje em dia, irmãos, nós vemos muitas vezes que a gente não se prepara para estar na casa de Deus. Tem um compromisso agendado às 9. Nos arrumamos e vamos para a casa de Deus. Muitas vezes chegamos aqui com nossas mentes poluídas. Chegamos aqui, às vezes, ouvindo música, que não é a música daqui. Acontece. Não há uma preparação. O sábado de noite não é mais reservado para começarmos a nos preparar para estarmos na casa de Deus no dia seguinte, no domingo. Era isso que estava acontecendo aqui. Eles tinham alegria, prazer em estar na casa de Deus. Parecia, eu lendo aqui, relendo, parecia que o culto era uma delícia, né? Com perdão da expressão, uma delícia. Era muito gostoso.
Então, como diz lá o salmista, eles amavam estar na casa de Deus. O louvor nessa igreja aqui me parecia ser constante também. Afinal de contas, uma igreja que é viva, tem de fato um louvor, eu posso dizer assim, fervoroso, que mexe com a gente, que nos faz nos aproximarmos de Deus. Ele é contagiante, verdadeiro. Porque esse louvor tem origem, deve ser assim, né? Tem origem no próprio Deus. Me parecia que a alegria desses irmãos aqui era ultra circunstancial, né? Eles estavam lá porque pelas coisas que aconteciam com eles. E assim eles iam se recarregando, era aquele ciclo. Eles adoravam, as coisas aconteciam, eles oravam, as coisas aconteciam. Então era ultra circunstancial. Porque, como diz o salmista, 133, onde desce o óleo do Espírito, tem também a união dos irmãos e a bênção para sempre. Nesse contexto, então, aqui, pelo jeito, não existiam as brigas constantes, ou diz que não havia tempo para isso. Não havia tempo. Todos eram unânimes, todos perseveravam. Posso dizer assim, então, que todos caminhavam na mesma direção. Partiam o pão, assim também diz o texto, de casa em casa. Se reuniam no templo e também dos lares. Da minha alegria de ver, irmãos, essa escala aqui, nos lares, acontecendo. Muito bom. Assim acontecia na igreja. Eles não se tiravam o tempinho para estar aqui no domingo, mas eles também continuavam o culto, a adoração nos lares, de casa em casa. Vemos também no texto que eles ajudavam os necessitados. Ali pelo meio desse texto os irmãos podem encontrar isso. Significa então que eles não eram simplesmente convertidos, eles convertiam seu coração e também o seu bolso. Eles não tinham então desapego aos bens pessoais, me parece. Não tinham, apego aos bens pessoais. Eles procuravam ajudar o próximo. E aqui eu abro um parênteses, irmãos. Abro um parênteses pelo meu contexto hoje. Não sei quantos irmãos conhecem da cultura, cultura americana, mas é uma cultura de muito ajudar, muita doação. A pena é que hoje muitas igrejas nos Estados Unidos estão simplesmente preocupadas com isso e esqueceram-se de orar. Estão trabalhando somente na vertical, na horizontal. Na vertical, eles já esqueceram há muito tempo. Mas essa é uma característica do local. Mais um ponto, irmãos, último ponto, para essa nossa meditação a respeito da igreja. Ela produzia impacto na sociedade. É claro que o impacto na sociedade está diretamente ligado à chegada dos irmãos, à conversão, a permanecerem na igreja, na doutrina. Essa igreja, então, pelo seu estilo de vida, contava com a simpatia de todo o povo. Eu me lembro de um moto. Hoje eu vejo aqui a missão, me chamou a atenção a missão da igreja aqui, a manifestação visível do reino de Deus, exercendo amor por Deus, amando ao próximo, formando novos discípulos de Cristo na capacitação do Espírito Santo. Muito bom, irmãos. Muito bom isso aqui. Eu me lembro do motto, do slogan da igreja aqui,
Uma igreja no Aro, coração da cidade. Isso mesmo. Lembrei aqui agora. É isso mesmo, irmãos. A igreja que faz diferença, ela não fica somente aqui dentro desses muros, mas ela faz diferença na cidade. Ela faz bem aos olhos da cidade, porque aqui acontece, aqui existe um povo diferente. Aqui existe um povo que não vem somente aqui aos domingos, mas um povo que está atuante o tempo todo, está pregando o tempo todo. Essa é a igreja que faz diferença. Eu me recordo, irmãos, de certa ocasião eu estava com meu pai e fomos ajudar um amigo dele a levar uma pequena mudança, né? Para o filho dele que estava se mudando para Belo Horizonte. Isso era o ano de mais ou menos 2005, talvez. E daí, eu, meu pai e esse amigo dele estávamos no carro, e daí eu lembrei meu pai, naquela época nós estávamos ouvindo, né? Estávamos ouvindo muito sobre a Igreja da Lagoinha. Muitos aqui já ouviram falar, né? Igreja Batista da Lagoinha. Porque estava crescendo demais, um número altíssimo de membros. Na ocasião que nós estivemos lá, ela tinha 48 mil membros, naquela ocasião. Mas enfim, estávamos no caminho para Belo Horizonte, e ali na chegada, por volta ali de Betim, na região metropolitana de Belo Horizonte, o trânsito parou, por algum motivo, não me recordo, o trânsito parou. Então ficou ali os carros andando, cada um na sua faixa, até que em algum momento parou ao nosso lado um carro que tinha um adesivo da igreja. E daí, com essa intenção de conhecer a igreja, o meu pai perguntou para o carro ao lado, né, o vizinho, perguntou: escuta, onde que fica a igreja da Lagoinha? Ele abriu um sorriso enorme e explicou ali, mais ou menos, mas nós estávamos longe ainda, né, da cidade, e ele explicou mais ou menos onde era. Mas ele falou assim, mas em qualquer lugar da cidade que o senhor perguntar, alguém vai saber explicar. Tá bom, e assim foi. Chegamos no local, descarregamos as coisas, e daí fomos lá conhecer a igreja. Mas é lógico que a explicação dele nos levou no máximo à primeira esquina, né? Depois já estávamos perdidos. Então, abastecendo o carro, nós perguntamos para o frentista: onde fica a Igreja Batista da Lagoinha? Estávamos longe, irmãos. Estávamos longe. Onde fica a Igreja Batista da Lagoinha? O frentista, com um sorriso enorme, abriu e explicou: fica assim, 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 aqui, aqui, assim, e explicou para a gente. E falou o seguinte, mas chegando mais lá perto, o senhor pode perguntar que qualquer um vai saber explicar onde fica. Não é que a igreja era muito destacada naquela... Hoje é assim porque abriu ali uma avenida bem grande, bem naquele local. Mas antes não era. Ela era até meio escondida. E foi assim, chegamos lá para conhecer, então, a igreja. O que eu quero dizer aqui não é sobre a igreja, como atua, mas eu quero dizer o que possivelmente essa igreja vinha fazendo no local. Certamente vinha fazendo a diferença para que todos notassem essa igreja. Ou seja, estava sendo bom aos olhos dos de fora. Estava impactando aos de fora. Essa igreja, irmãos, que nós vemos aqui na palavra de Deus, ela era comprometida com a verdade. Já podemos ver isso, já falamos sobre isso. Porém, ela não era legalista. Ela era santa, mas não me pareceu farisaica. Ela não tinha uma embalagem por fora e era outra coisa por dentro. Não era assim. Me pareceram crentes alegres, festivos, me pareceram íntegros. Integridade é uma das coisas muito importantes na vida da igreja, na vida do crente. Ele ser o que ele é aqui, não ter ali os seus locais de pendurar a cada um a sua capa, né? Porque aqui é uma coisa, lá fora somos outra coisa. Na escola somos outra coisa. Na empresa somos outra coisa. Aceitamos, fazemos as nossas concessões? Não. Me pareceram íntegros. Eram crentes o tempo todo.
Por isso que o estilo de vida deles aqui me pareceu que estava impactando a sociedade. Ou seja, aqui eles eram crentes, eram bons maridos, esposas, filhos e etc. E aí sim, irmãos, pela ação, como vemos lá no final, por tudo isso, pela ação de Deus, soberana de Deus, eles estavam aqui experimentando um crescimento numérico, pessoas que dia a dia iam sendo acrescentados, iam sendo salvos. Por que é importante destacar isso, irmãos? Por que eu separei esse? Porque hoje em dia nós vemos dois extremos aqui. Nós vemos, hoje é muito comum falar de logia, fobia, numerologia e numerofobia. Então acontece hoje em dia a medição por números. A tendência de tirarmos conclusões, até mesmo sobre igreja, por números. Essa é uma régua de medição, tem sido a régua de medição hoje em dia. Afinal de contas, né, muitos dizem que onde tem quantidade, tem qualidade. Não me parecia o que estava acontecendo aqui. E parecia que onde havia qualidade, também aconteceu quantidade. Pela sequência que nós lemos, é isso que eu posso entender. Porque o inverso não é verdade, irmãos. Não é necessariamente verdade. Então a igreja crescia em números, ela crescia diariamente, crescia não porque pessoas estavam curiosas, mas pela adição de vidas salvas. Consequentemente, podemos afirmar então, com tranquilidade, crescia por ação divina. Era esse o crescimento da igreja aqui. Se os irmãos observarem também, eu tirei lá uma anotação à parte a respeito de números, né, que acontecia aqui. Logo no início, os irmãos veem lá um número de 100, 120 membros, acho que é 120 o número. Mais à frente, os irmãos vão ver aí alguma coisa na casa de 3.000. Depois, alguma coisa fala de multidão, né? Uma multidão chegava, então era grande. Para se referir à multidão é porque era um número muito grande adicionado. Depois vemos a expansão da igreja, lá no final, né, indo já para o meio ali meio para o final do livro de Atos, a multidão sendo agregada, a expansão para a Judéia, Samaria, crescimento. E aí nós vemos as igrejas fortificadas, né, fortalecidas no mundo inteiro. Essas são, irmãos, as marcas, né? Como é que nós podemos nos olhar, como é que nós podemos analisar a nossa conduta como igreja, nós como membros de uma igreja, se nós estamos encaixados, se está acontecendo isso aqui conosco. É muito importante. Mas a mensagem que eu queria deixar para a igreja é: será que nós temos olhado para a igreja no ângulo correto? Será que a pergunta tem sido o que eu tenho feito para a minha igreja crescer? Ou o que está impedindo a minha igreja de crescer? Lembrem que eu falei logo no início, a igreja era dependente de Deus. Ou seja, o que eu tenho feito não me parece caber, mas o que está impedindo? O que nós precisamos corrigir? O que falta para acontecer o crescimento? O que falta para que existam os salvos que permaneçam aqui na igreja? É essa maneira, irmãos, que nós devemos olhar. A nossa meditação que eu mencionei lá no início, é dessa forma que nós devemos olhar esse crescimento da igreja.
a Igreja Presbiteriana de Sorocaba tem feito diferença na vida da cidade. Posso dizer isso, tenho acompanhado. Que a igreja tem feito já diferença na vida da cidade. Nós precisamos, então, irmãos, que a igreja continue a fazer diferença. Que essa igreja cresça. Que essa igreja se multiplique. Que muitos cheguem aqui e permaneçam aqui. Que a pregação cristocêntrica aqui neste local aconteça. Que não existam concessões aqui. Que não existam aberturas para acomodar novos. Mas que a ação do Espírito do nosso Deus efetivamente faça com que os irmãos permaneçam aqui. Meu desejo, irmãos, é que Deus continue abençoando a igreja, continue abençoando a cada irmão aqui, as suas vidas, para que essa igreja, aí sim, com a bênção em cada vida, possa ser expandida, possa ser frutificada, tenham frutos abundantes, aqui mesmo na cidade, fora da cidade, plantando igrejas. Esse é o desejo, irmãos. Essa é a maneira que eu tenho visto hoje os irmãos aqui dessa amada igreja. Que Deus abençoe, que Deus continue conduzindo o pastor da igreja, conduzindo os presbíteros, os diáconos dessa igreja, para que eles possam ter isso em mente. Porque somente assim, irmãos, nós teremos uma igreja presbiteriana de Sorocaba, forte, firme, cristocêntrica, fazendo discípulos, pregando a palavra de Deus. Esse é o meu desejo a todos, irmãos, e Deus assim nos abençoe. Amém? Fechemos nossos olhos, irmãos. Santo e eterno Deus e Pai, graças te damos, ó Deus, mais uma vez pela oportunidade que nós temos, ó Deus, porque fomos tocados, ó Deus, através do Espírito Santo, ó Deus, que nos conduziu até aqui para o louvor, a adoração e o meditarmos, ó Deus, na Tua palavra. Pai bendito, eu te peço, ó Deus, a Tua bênção sobre a vida da igreja, Senhor Deus, a vida, Deus, dos irmãos de cada lar, ó Deus, aqui, ó Pai, que essa igreja, ó Deus, possa estar fortalecida, Senhor Deus, possa estar, ó Pai, fundamentado, ó Deus, em Ti, em Cristo Jesus, ó Pai. Pai bendito, continua abençoando este dia, ó Deus, tudo que nós iremos fazer ainda hoje, ó Pai. Que tudo, Senhor Deus, seja feito para a honra e glória do Teu nome, Senhor. É isso que eu te peço, Pai, em nome de Jesus. Amém, Senhor.